Conversas à espera de acontecer. Um podcast de João Silva. Aqui vamos falar de tudo, até de como tirar o rabo do sofá. Venham daí, pessoal. Mais à frente, neste episódio, Não deve estar a pensar que pode ser perigoso ao ponto de pôr em risco a sua integridade física. Sim. Uma queda pode ocorrer em ququer local, até andar no passeio, é óbvio, mas não gostamos de provas em que é preciso serem malabaristas ou serem tarzãs ou darem com facas no dente e passarem entre bolas de fogo. A ideia não é essa, a ideia é que as pessoas corram e sintam prazer na serra, e é isso que nós pretendemos, que eles usufruam da serra, ao fim e ao cabo. Aqui pensando também no nosso público-alvo, aqui na questão do canal, ou seja, quando estamos a falar de alguém inexperiente, isso também é importante, não é? Garantir que a pessoa vai, mas que pode desfrutar à vontade sem estar preocupada. Sim, obviamente que tem que olhar para o chão e tem que ir com a chão. Estamos a falar de uma serra que tem pedras no chão, portanto, obviamente que eu não estou a dizer que os acidentes não possam acontecer. Agora, tentamos não colocar as pessoas a atravessar em locais com grandes ravinas ou com sítios onde normalmente até uma pessoa experiente pode-se ocorrer algum risco. Portanto, ou seja, tentamos que o risco seja minimizado tanto quanto possível para que as pessoas realmente... Bem-vindos a mais um Conversas à Espera de Acontecer. Hoje, ao contrário do que é costume, não temos uma história de superação. Temos, em vez disso, uma prova de superação. Uma prova onde vais poder correr e caminhar, onde vais poder tirar o rabo do sofá pela primeira vez e fazer-te à estrada, no caso à serra, e vir connosco numa aventura diferente. Seguramente que te vai marcar. Para falar nisto, trago hoje aqui o Carlos Canais, que já cá esteve também no podcast. Olá, Carlos. Olá, João. Olá a todos. No caso, começo por aqui. Carlos, tu fazes parte da organização, portanto... Podes começar por apresentar o que é o Trail da Escarpeada. O Trail da Escarpeada é uma prova de trail organizado pela Associação da Venda da Luísa. Engloba 3 distâncias competitivas e uma caminhada. As distâncias competitivas são os 31 km, os 16, 17 e os 10, 11 km. Portanto, a caminhada terá cerca de 8 km. As provas competitivas têm algum desnível, portanto são na serra, no Casmilo. Para quem não conhece o Casmilo fica aqui perto de Condeixa, uma aldeia aqui cerca de 4 ou 5 km de Condeixa. E é uma prova espetacular. Sim, para resumir muito, é uma prova espetacular. Eu não desminto, porque de facto aquela zona é uma zona maravilhosa. Antes de mais, quando e em que altura é que se realiza a prova? Portanto, o Trail da Escarpeada vai decorrer no dia 22 de novembro e a primeira prova, a mais longa, vai começar por volta das 9 da manhã e, portanto, as partidas serão depois seguidas umas às outras e terminará o evento ao início da tarde. O evento, a prova em si? Sim, a prova, sim. Depois tem um almoço também para todos os participantes e o convívio essa final. Parte vamos guardar mais para a frente, okay. Porque essa parte é de facto bastante apelativa, mas falaremos mais à frente. No caso, disseste que quem organiza é a Venda da Luísa, portanto, uma equipa daqui da região, não é? Sim. Em termos de, e vamos começar por aqui, qual é a dificuldade para organizar uma prova desta dimensão? As dificuldades são imensas. Ok, é o sítio certo para falar disso. Desde logo, para uma prova destas, para que os participantes, aliás, para que não dê prejuízo, portanto, tem que gerar receita, porque de facto são os custos inerentes a uma prova são bastante elevados, desde pagamento às autoridades, seguros, dorsais, prendas finais, licenciamentos, bombeiros, enfim, há um conjunto de despesas que de facto são bastante elevadas, para além de coisas tão simples quanto as despesas inerentes à limpeza dos percursos, a tudo o que acontece à volta dessa limpeza, portanto, os custos são bastante altos. Depois, as dificuldades são precisamente arranjar receitas que cobram essas despesas, para que não sejam os participantes a suportar na totalidade essas despesas, porque isso aí levaria os custos de inscrição para valores que provavelmente pouca gente se inscreveria e portanto, ao inscrever-se pouca gente, a razão da prova existir deixava de acontecer e, portanto, a prova acabava por não se realizar. Então, portanto, são de facto os patrocínios, como eu disse, que são importantíssimos, e destaco aqui os apoios quer da autarquia de Condeixa, do município, quer das juntas de freguesia,
da nossa sede de freguesia, da nossa sede da associação, portanto, e temos a sorte de pertencer a 2 freguesias e 2 freguesias apoiam-nos, tanto a Junta de Freguesia do Serval como a da Anobra, e também a Junta de Freguesia do Furadouro e do Zambojal, que é por onde o trail passa e onde o trail está a acontecer, e também temos tido o apoio dessas 2 juntas de freguesia, o que de facto vem aligerar bastante digamos, o custo da prova, e depois o nosso patrocinador, também um dos nossos patrocinadores principais, que é o Intermarché, que suporta bastante, suporta a nossa equipa e suporta também grande parte do trail, e outros apoios, a Kimi Juno, os seguros, o Paulo Flório, enfim, há várias empresas que nos ajudam. Portanto, o primeiro grande desafio é tentar baixar o custo para o participante. O ideal seria que os participantes pudessem participar gratuitamente. Quem não gostaria? Isso era o ideal, pronto. O objetivo da prova nunca foi, obviamente que é importante gerar receita, e até porque se nós não partimos do princípio que vamos gerar receita, podemos chegar ao final e ter prejuízo, que isso, então é que não deve acontecer. Claro que as receitas que se obtêm da realização do trail são importantes para a dinâmica da equipa, permitem-nos pagar algumas inscrições aos atletas, permitem-nos pagar as inscrições da filiação dos atletas na federação, dos seguros, etc. E, portanto, é uma receita que é importante para nós. Mas mais importante do que a receita é, de facto, a presença da Venda da Luísa como uma equipa que organiza eventos e que, na minha modesta opinião, organiza bem e que sabe receber e portanto, transmitir também a ideia da equipa da Venda da Luísa, não só como uma equipa simpática que vai às provas e que vai para cima nos eventos, mas também os organiza e sabe organizar. E isso é uma das coisas que mais se notam. Eu já tive mais até do lado da ajuda do que propriamente só participei uma vez, como atleta. A verdade é que isso era algo que eu te queria perguntar. Quem vai lá pela primeira vez também tem a oportunidade de lidar connosco, atletas da equipa, num contexto diferente, não é? Porque muitos de nós estamos ali a ajudar, e essa é outra parte da questão, que é, em termos de recursos humanos, é difícil ter ali aquela... Estamos a falar nas dificuldades de levantar esta prova, portanto, há para além da parte financeira, depois tem a parte da logística. Portanto, ou seja, do número de pessoas que são necessárias ter no terreno. Nós temos o cuidado de colocar pessoas nos locais mais importantes da prova, onde os erros poderão acontecer e, portanto, nós pomos lá elementos da equipa. Erros em termos de percurso, okay. Ou seja, sei lá, em zonas de divisão de distâncias, por exemplo. Toda a gente parte do mesmo sítio e chega ao mesmo sítio, claro. Mas os percursos são diferentes. Há locais onde as provas se dividem e locais onde as provas se reúnem novamente. Para quem não conhece, isto está sempre tudo sinalizado, não é? Sim, todo o percurso está sinalizado com fitas laranjas, portanto, são indicadas no início do percurso, da prova, a toda a gente. Portanto, há um briefing inicial onde é explicado como é que a prova vai decorrer, se há pontos perigosos, onde é que não há, enfim, alguns alertas que são necessários dar na pódio da prova, e portanto esses alertas são feitos no briefing inicial, e depois, a determinada altura, as provas vão se separando consoante as suas distâncias. Nesses locais temos sempre que ter alguém, acho que é fundamental ter alguém, e da mesma forma no local onde as provas se reúnem, porque nos locais onde as provas se dividem e se reúnem, há fitas para além de um só sítio, ou seja, há mais do que um sítio onde as pessoas vêm em fitas. Okay. E para não gerar confusão, apesar de estarem lá placas, apesar de toda a marcação que existe, gostamos de ter lá gente. E depois temos sempre pessoas nos abastecimentos, que é preciso ter muita gente, é preciso ter muita gente na meta, quer para o secretariado, quer para apoiar depois o abastecimento final, quer para os almoços, quer para essa parte toda. E portanto estamos a falar aqui, quer nos cruzamentos de estrada. Nós, apesar da GNR estar nos cruzamentos mais importantes das estradas principais, sempre que a prova passa em alguma estrada, nós temos o cuidado de lá ter também membros da organização para ajudar os atletas a passar, para que eles não... Obviamente que eles têm que ter cuidado, porque a estrada não é deles, é dos carros, mas obviamente que tentamos ter lá a pessoal da organização para que os carros ou parem até para os atletas passarem, enfim, para ajudar os atletas nessa travessia e nesse cruzamento com as estradas. E portanto estamos a falar aqui entre 70 a 80 pessoas que temos de ter no terreno, portanto é uma logística bastante grande, para além depois da preparação dos abastecimentos, para além da limpeza dos trilhos, que demora semanas e semanas antes da prova acontecer, para depois os atletas, quando cheguem aos trilhos, os encontrem limpos e
o mínimo perigosos possíveis, portanto, tentamos arranjar soluções para que eles não se tornem perigosos. Eu tenho para mim que uma pessoa quando vai correr um trail não deve estar a pensar que pode ser perigoso ao ponto de pôr em risco a sua integridade física. Sim. Uma queda pode ocorrer em qualquer local, até andar no passeio, é óbvio, mas não gostamos de provas em que é preciso serem malabaristas ou serem tarzãs, ou darem com facas no dente e passarem entre bolas de fogo. A ideia não é essa, a ideia é que as pessoas corram e sintam prazer na serra, e é isso que nós pretendemos, que eles usufruam da serra ao fim e ao cabo. Aqui pensando também no nosso público-alvo, aqui na questão do canal, ou seja, quando estamos a falar de alguém inexperiente, isso também é importante, não é? Garantir que a pessoa vai, mas que pode desfrutar à vontade sem estar preocupada. Sim, obviamente que tem que olhar para o chão e tem que ir para o chão. Estamos a falar de uma serra que tem pedras no chão, portanto, obviamente que eu não estou a dizer que os acidentes não possam acontecer. Agora, tentamos não colocar as pessoas a atravessarem em locais com grandes ravinas ou com sítios onde normalmente até uma pessoa experiente pode-se correr algum risco. Portanto, ou seja, tentamos que o risco seja minimizado tanto quanto possível, para que as pessoas realmente vão para uma prova dessas e, como tu dizes bem, usufruir a prova sem outro tipo de preocupações que não seja esse mesmo usufruto. E pronto, e basicamente... Uma das coisas que normalmente se diz nos regulamentos, eu penso que na nossa prova também, mas que normalmente se diz é que a pessoa é responsável pela sua condição física, ainda naturalmente, mas ainda assim nós queremos recebê-las, seja nomeadamente nas caminhadas, que eu não sei qual é a percentagem de pessoas que temos na caminhada, mas se calhar queremos recebê-las e queremos recebê-las bem. Mesmo que ninguém vai dizer a uma pessoa obesa, olha, o senhor não pode passear porque não está em forma para caminhar. Até porque tem que começar por algum lado. Claro, se não fosse, sim. Eu, por exemplo, não tinha começado. Exatamente, és um bom exemplo disso. Seja como for, estamos a falar de uma prova que é na serra. Portanto, claro. Nós avisamos sempre que as pessoas devem ter noção da dificuldade. Nós, no anúncio da prova e mais perto do evento, anunciamos a altimetria, qual é o desnível positivo que os percursos têm, precisamente para as pessoas terem uma noção, e o gráfico da altimetria. Desnível positivo, para quem não conhece este termo, é a subida, não é? É os níveis de subida apenas. Okay. Porque imagina que uma prova, por acaso na nossa prova é circular, portanto o desnível positivo é semelhante ao negativo, portanto porque começa e termina no mesmo local. Mas há provas em que começam num vale e terminam num alto, em que o desnível positivo é maior que o desnível negativo. Portanto, estamos a falar do desnível positivo, que ao fim e ao cabo, todos os metros que as pessoas têm que subir ao longo do percurso. Portanto, se descerem a um vale com 100 metros de profundidade e depois subirem ao ponto de partida, portanto tem desnível positivo, negativo 100 metros, mas positivo também 100 metros. Sim. E, portanto, nessa questão das pessoas ter a noção da sua capacidade física, obviamente que é algo importante. Elas têm que ter a noção de se estão preparadas ou não para isso. Mas eu creio que, como tu dizes bem, as caminhadas por norma, mesmo sendo na serra e mesmo tendo algum grau de dificuldade, creio que, de uma maneira geral, pode ser feita por qualquer pessoa. Até porque, pensando nas famílias, isso também é uma forma de... Sim, temos visto crianças com 7 ou 8 anos Sim. participarem, portanto, não me parece que seja... Ou seja, é esse o nível, quando vocês fazem Sim, uma criança com 6, 7 anos pode perfeitamente... Obviamente que Sim. Os pais também têm que ter a noção qual é a capacidade física da criança. Uma criança com 6 ou 7 anos pode ter essa capacidade física e uma de 15 ou 16 ser mais sedentária e não ter essa capacidade física para fazer essa distância com esses níveis. Seja lá como for, parece-me que são provas completamente... enfim, qualquer pessoa as pode fazer, são completamente fáceis e, portanto, não parece que haja dificuldade nesse nível. O que é que torna o trail da Escarpeada atrativo, do teu ponto de vista? Várias coisas. Força. Em primeiro lugar, o local onde ele se realiza. A Serra de Sicó é, de facto, espetacular para realizar provas de trail. Sem dúvida. E, portanto, nós temos tido o cuidado de descobrir trilhos novos e descobrir percursos novos, porque também é isso importante, porque as pessoas e os atletas, principalmente que têm mais experiência em trails, quando vão para os locais onde existem provas, gostam de descobrir percursos novos, gostam de ser surpreendidos com percursos novos, e todos os anos temos tido essa preocupação. Aliás, permite-me aqui dizer que nós não fazemos o Trail da Escarpeada na Venda da Luísa, porque nós não temos lá percursos de altimetria com altimetria suficiente para fazer um trail, porque nós na Venda da Luísa teríamos muito melhores condições para receber os atletas. Teríamos balneários, coisas que infelizmente não temos no Casmil e, portanto, que nos obriga a ter
Obviamente, transporte disponível para as pessoas poderem ir tomar banho ao pavilhão municipal. Mas isso é importante, dizes. Sim, todas as pessoas têm essa possibilidade, e, portanto, temos lá transporte que nunca até hoje foi insuficiente para transportar as pessoas para que queiram ir tomar banho. Ou podem ir por seus próprios meios, estamos a falar, como falei há bocadinho, de 4 km de distância, portanto, faz-se em 10 minutos de caminho ou ainda menos, portanto, rapidamente tomam um banho e regressam ou vão para as suas casas com o banho tomado. Mas dizia eu que, se de facto fosse na Venda da Luísa, teríamos melhores condições, teríamos um pavilhão enorme para as pessoas poderem comer à vontade lá dentro, podíamos pôr mesas, podíamos usufruir dos balneários, enfim. Mas infelizmente ou felizmente é o que é. Portanto, nós não temos esse tipo de altimetria ao redor da Venda da Luísa e levou-nos então para o Casmil, onde fazemos o treino. Portanto, isso, digamos que é algo diferenciador que temos para oferecer nas nossas provas, mesmo outras provas que se realizam aqui no SICO. Temos tido o cuidado, como eu disse há bocadinho, de garantir que os percursos são seguros, de garantir que os percursos estão limpos e são limpos. E temos também o cuidado de garantir que há sempre uma novidade a descobrir em cada edição do Trail da Escarpeada que vão. Portanto, há sempre um percurso novo, tentamos mudá-lo, obviamente que 2 em 2 anos mudamos-o mais profundamente, mas de um ano para o outro, mesmo assim, gostamos sempre de ter qualquer coisa diferente para as pessoas serem sempre surpreendidas com algo diferente. Portanto, isso significa que este ano haverá surpresas a esse nível? A surpresa haverá trilhos novos, é isso que eu quero dizer com isto. Portanto, o trajeto, o percurso não será o mesmo. Depois, o que é que diferencia a Escarpeada de outras provas? Creio que a equipa que a organiza, portanto, e modéstia à parte, creio que somos uma equipa simpática e que sabemos receber bem. O convívio final também é importante, como dizia há bocadinho. Temos tido cuidado, como digo, de ter as pessoas nos locais para garantir não só a segurança, como que elas não se enganem nos percursos, que não haja erros. Temos tido cuidado com a segurança em termos de bombeiros, para que numa eventualidade tenhamos um socorro mais próximo para poder acudir às pessoas. E temos também, obviamente, a própria Escarpeada, que faz parte é uma das coisas que oferecemos no final a cada pessoa, a cada atleta e a cada caminhante caminheiro que vá, e portanto é uma marca identificativa do nosso trail, dá-lhe um nome e que promove também o nosso conceito, até porque a Escarpeada é o doce tradicional aqui de Condeixa. Portanto, quando as pessoas vão, à partida já têm essa garantia de que no final da prova têm uma Escarpeada. Tem uma Escarpeada, para além de a terem também durante o percurso nos horários de abastecimentos e no final dos abastecimentos, e no abastecimento final, tem a Escarpeada e terão outras prendas. Eu costumo dizer que, felizmente até hoje, os nossos parceiros dão-nos lembranças para darmos no final aos atletas que, por norma, são superiores ao valor da inscrição. Portanto, ninguém perde, em termos de valor, ninguém perde nada ao inscrever-se na Escarpeada, porque quanto mais não seja o resultado final, a prenda final e o saco que levam no fim, levam prendas suficientes para compensar o custo da inscrição. E no caso, ou seja, quando vocês fazem esse trabalho junto dos patrocinadores, por assim dizer, vocês procuram sempre puxar isso, no sentido de... Porque podias simplesmente usar o argumento que a prova já é suficiente para que as pessoas sintam que aquilo preencheu, porque hoje em dia tu pagas, e deverás saber isso bem melhor do que eu, quando pagas uma prova, em muitos casos, sobretudo de estrada, tu pagas a prova e não tens direito a muito mais. Sim, portanto, sim, é verdade. Ou seja, eu sei que o conceito de trail é diferente, portanto, nesse sentido, para quem também está a começar, isso também é melhor porque te ajuda a trazer para uma comunidade, não é? A estrada não te faz tanto isso. Sim, o trail é a filosofia e o conceito de trail, o conceito de corredor de trail é diferente do conceito de corredor de estrada. Sim. Obviamente que a competitividade existe em ambas, mas... Claro, sim. Mas aqui nós estamos tanto a falar da competitividade. Sim, eu diria que nas provas de estrada o que tu vês são os atletas normalmente sempre com a faca nos dentes, porque vão ver os tempos e está tudo dentro dos países corretos e estão dentro de tudo correto. No treino, obviamente, que quem vai a disputar as provas, os primeiros lugares, também terá esse tipo de preocupação maior. Há vários atletas depois do pelotão que também têm essa preocupação, os tempos estão dentro da... Mas, de uma maneira geral, a verdade é que os atletas de trail vão muito também para usufruir da prova e é um conceito diferente. Basicamente é um conceito será por isso também, agora aqui é uma pergunta que foge um bocadinho do tema, mas será também por isso que nos trails não vês tanto os prémios monetários para cativar os atletas que ganham? Sim, já começa a haver em alguns, ou há alguns trails que têm. Okay.
honestamente não sei se isso traz um maior número de participantes ou se trará melhores participantes. É mais por aí, se calhar. É mais por aí. Pronto, talvez, mas eu acho que sim, mas há muitos poucos trails que comparativamente à estrada, os prémios monetários São diferentes. São mais raros e são menores do que, de uma maneira geral, são menores que na estrada, sim. Mas por outro lado, se fizermos aqui o processo ao contrário, tu num trail, e estavas a falar disso há pouco, e temos que sempre fazer aqui o targeting do nosso público-alvo, quer dizer, nós vamos chamar alguém que não conhece o que isto é, que não sabe o que isto é, não lhe vamos só oferecer uma prova de corrida, porque muito possivelmente, se alguém for correr pela primeira vez, que um bocado de sorte até se farta e não volta lá, ou seja, tu estavas a falar do convívio, há ali sempre o conceito de recepção, há o conceito de quando a pessoa chega à meta, ou seja, no fundo, no teu ponto de vista, o que é que isto faz por alguém que nunca correu, que nunca caminhou e que vai começar agora ali no trail da escarpeada? O que é que achas que isto lhe pode trazer em termos de comunidade, de pertencer a alguma coisa? Se calhar é mesmo isso, ou seja, enquanto na estrada és capaz, até porque as pessoas vão quase sempre no seu limite, sim, nem lhes permite muitas vezes falar, sim, conversar com o colega do lado com quem vão correr, não é? No trail isso não acontece, ou seja, é muito frequente os atletas irem ao longo do trajeto a cruzarem-se com os atletas, às vezes a ultrapassar, outras vezes a ultrapassar, outras vezes a correr ao lado, e em que vão conversando e vão falando e vão falando de tudo e mais alguma coisa. Se eu preciso parar e tiro uma fotografia. Eu nunca vi ninguém parar numa prova de estrada para tirar uma fotografia do percurso, não é? Portanto, é verdade. E é frequentíssimo nós vermos depois no final das provas os atletas com as suas fotografias tiraram. E isso é outra coisa que nós também temos, que temos 2 fotógrafos, portanto, para dois fotógrafos, portanto, sim, trabalham convosco, não é? Trabalham connosco e, portanto, vamos ter em 3 ou 4 locais diferentes uma reportagem fotográfica. Isso também é importante para os atletas, quando não seja para... Claro. Porque na estrada isso também acontece quase, na maioria dos casos, é que os atletas ainda têm que pagar as fotografias se quiserem ter uma recordação da prova. Portanto, é algo que também temos que oferecemos aos nossos atletas. Portanto, é engraçado por falares nisso, porque ainda agora há pouco tempo vi numa prova na qual estou interessado que um dos argumentos que eles usavam para que as pessoas pudessem inscrever-se era precisamente têm direito às fotos. O que é engraçado, porque isto, quem anda cá já há alguns anos, isto não era assim. Tu ias, as fotos eram divulgadas e hoje em dia é mais uma ferramenta para fazerem dinheiro. Não estou aqui a pôr em causa se é pertinente ou não, mas é mais uma ferramenta. Sim, exatamente. É assim, as organizações podem optar por ambas as coisas, ou seja, ou no nosso caso, os fotógrafos obviamente não vão trabalhar de graça. Isso já lá vai tempo. Não é? Claro. E hoje em dia, das duas uma, ou os atletas pagam aos fotógrafos as fotografias que querem ter, ou as organizações pagam à cabeça o dia de trabalho dos fotógrafos e eles disponibilizam. E depois disponibilizam todo o trabalho que tiveram nesse dia, todo o trabalho realizado nesse dia, portanto, em termos fotográficos, para as pessoas depois usufruírem também gratuitamente. Mas lá está, para as organizações é um custo, lá está na tentativa de captar, eu acho que é algo importante. Portanto, eu acho que qualquer atleta que vá a uma prova, por melhor ou pior resultado que obtenha, no final gosta sempre de ter uma recordação da prova, porque foi um sítio, e os fotógrafos também tentam estar em locais mais interessantes, com melhores vistas, a apanhar momentos interessantes da prova. E na Serra também tens esse atrativo, não é? Exatamente, passas por picos que de facto tens uma vista deslumbrante, não é? E portanto consegues ter fotografias espetaculares. Se elas forem gratuitas, tanto melhor, provavelmente, diria eu. Acho que sim, acho que as pessoas gostam. Portanto, ou seja, é mais um fator que nós, na nossa prova, gostamos de oferecer aos atletas. Lá está. Se chegarmos infelizmente ao dia em que isso não for possível, pronto, não podemos oferecer mais esse miminho aos atletas. Agora, para um atleta que venha a primeira vez a uma prova, poder dizer que a prova é feita para... Nós fazemos a tal prova dos 10 km é precisamente para quem quer começar a correr. Porque em estrada é uma distância, digamos que normal. No trail é uma distância que cada vez começa a aparecer mais. Só para teres uma ideia... E achas que isso é para cativar as pessoas que ainda não correm a ir? Eu tenho a ideia que sim. Aí foi para cativar muita gente que ainda corria só em estrada, por exemplo, e que para ver, vamos experimentar outra, digo eu. Mas às vezes é um bocadinho complicado, porque tu podes meter, e tu sabes isso melhor que eu, podes meter uma altimetria tramada em 10 km e não é? Claro que à partida não vais fazer. Exatamente. Claro que à partida não vais fazer, mas... Quer dizer, tem sempre altimetria e a nossa prova, sendo na Serra, sendo aqui na Serra do Cicó, tem altimetria, não vou negar. Mas a altimetria não quer dizer para as pessoas que as pessoas vão estar a subir o tempo todo. Isso é noutras provas, não é? Isso é outras coisas. Claro, as pessoas vão ter de subir naturalmente. Mas como é uma prova de 10 km,
por muito lento que vás, acabas por fazê-lo ali numa hora e meia, numa hora e 40, porque Ok. em estrada se calhar são tempos que já não são Sim. normais de fazer, mas num trail com esta altimetria é algo, ou seja, as pessoas também não vão ali estar muito tempo ali em grande sofrimento, porque é assim, os atletas de trail nas subidas, a maioria anda, portanto, se tirando os primeiros que vão sempre a correr mesmo a subir, a grande maioria anda. E quem vai iniciar-se num trail terá que ter essa noção também. Portanto, 10 km é uma boa distância para se iniciarem. E eu costumo dizer que para virem experimentar a distância, para virem experimentar a modalidade, ou o ramo da modalidade, seja como for, eu creio que quem for fazer os 10 km da escapeada na Serra do Sicó pela primeira vez e começar por aí, eu creio que não ficará defraudado, porque como digo, vai passar por sítios que nunca imaginou passar, vai ter experiências espetaculares, vai ter um convívio fora do comum, vai ter pessoas durante o percurso a incentivá-las e a ajudá-las e a bater-lhes palmas e às vezes com música. Isso vai criar aquele balanço Eu para creio quem... que sim, com abastecimentos, coisa que normalmente não encontram. E às vezes há atletas que param nos abastecimentos e estão lá 10 minutos porque os abastecimentos são tão Verdade. bons e comem. A primeira vez que fui, foi no Trail da Ega, eu, na altura gordinho, foi uma das coisas que mais me cativaram. Foi poder parar lá em cima, já não sei qual era a zona, poder parar lá em cima já vinha morto. E às vezes comer uma peça de fruta, um bocado marmelada, um chocolate, uma goma, uma sandes, um bocado escarpeado, lá está. Eu creio que é sempre interessante. É um conceito diferente. E no caso, aqui também desmistifica um bocadinho. Antes disso, eu aproveito para falar aqui de uma outra coisa, e já lá voltamos à parte também importante, que é a parte da comida, para não darmos só a ideia que as pessoas vão para ali comer só peças de fruta, não que seja errado, mas que não é isso que verdadeiramente acontece de uma maneira geral em quem pratica desporto. Mas queria aproveitar este momento para dizer também, não sei se quem nos está a ver ou ouvir sabe, mas o Spotify e o para o lado de quem organiza, para o lado de quem convive, para mostrarmos que isto de facto é uma comunidade grande e em crescimento. Porque por muitas pessoas que nós vejamos na rua, há sempre tantas outras em casa à espera de começar, e às vezes é preciso um sítio. Portanto, no caso, partilhem isto, subscrevam o canal, partilhem entre vocês e ajudem, porque de facto eu agradeço-vos esse mimo em relação a este projeto. Pegando aqui agora, fazendo agora aqui já a transição para o que estavas a dizer, no caso, também existe bebida alcoólica nos trails, certo? Sim, os abastecimentos final. Sim, vamos falar a verdade. Há sempre um finozinho. Isso também pode ser um apelativo, não é? Porque sim, na prática. Bebe, obviamente, claro, mas no final de uma prova, eu também não sou propriamente um bebedor de cerveja. Um dos principais, não é a minha bebida preferida, digamos assim, mas não dispenso quando chegam ao final de uma prova um fino, porque de facto sabe bem e... Não foi no nosso trail que houve pedidos explícitos para termos a máquina da cerveja disponível a alguns para tirar finos, ou estou a equivocar-me em histórias? É assim, eu soube disso a máquina dos finos está lá sempre, cada atleta depois é assim, depois que também lá está aí, claro. A cerveja é cara também, portanto, nós não podemos... Não há um patrocinador, não há um patrocinador que a gente abra a bica e as pessoas tirem as cervejas altas. Mas temos 2 cervejas para todos os atletas, portanto para todos os participantes, ou 2 finos. Mas é obrigatório? Ou pode ser trocado em água? Pode ser trocado por um refrigerante, ou por uma coisa qualquer, ou água, uma garrafa de água, podem as bebidas que estão disponíveis lá, portanto não é só cerveja, obviamente. Houve um ano, de facto, que no moinho da Serra dos Janianes tínhamos lá uma máquina para que os atletas, ao passarem por lá, pudessem beber um fino e garanto que dos 600 atletas lá passaram, quase metade parou e bebeu um fino lá. Portanto, até porque foi um dia de calor. Sim. E proporcionou-se termos essa oportunidade. Pronto. Também quem vai numa prova, a meio da prova, ainda por cima estávamos quase a chegar ao fim, mas pronto, foi um miminho também, uma coisa engraçada. E é diferente, não é? Há muito aquela ideia de que os atletas não bebem, se calhar, a parte do topo ali, aquela fração que vai para competir, porque ela existe, essa parte se calhar não está tão direcionada para isso. Mas mesmo assim, alguns nem deles... sequer para nos abastecimentos, digo eu. Portanto, os abastecimentos os seus próprios abastecimentos, têm os seus próprios abastecimentos, têm os seus próprios suplementos, têm as suas próprias bebidas. Quanto muito ao passar no abastecimento, alguém que está a apoiar entrega um flasco cheio de isotónico ou de uma bebida que entenderem estar a beber, portanto, e só substituem e seguem lá. Portanto, e os suplementos, e quando eu digo suplementos, digo uma barra, um gel, o que quer que seja, não estão à espera de comer nos abastecimentos.
Provavelmente os abastecimentos terão tendência a acabar, se os atletas continuarem a ser mais. Mas isso não será só para a dedicados. elite, para uma elite que já corre há muito tempo? Sim, obviamente. Ou seja, porque eu acho que para quem vai ali do meio para baixo, na verdade, isso não eu diria que, tirando os 10% dos primeiros atletas que não param, depois a partir daí, sei lá, em 150 atletas, os 15 primeiros não param, ou se calhar até nem é tanto. Portanto, só os 10 primeiros é que não param, depois os outros vão parando, depois demoram mais ou menos tempo, consoante o tempo que estão dispostos a perder no abastecimento. Mas no final do dia também é isso que te faz o teu dia, porque aqui eu não quero entrar muito na comparação entre estrada e sim, não vale a pena, porque são coisas diferentes, mas o conceito é, tu num trail, tu se calhar estás lá o dia todo, à vontade. Sim, e vais para lá e estás a contar com isso. E é nesse sentido, numa prova de estrada a partir da manhã está feita e mesmo assim só ficas se queres e pronto, não há ali tanto isso. Mas volto a dizer que a questão não tem a ver com a comparação, tem a ver com tu quando vais para um trail e sobretudo quem vai pela primeira vez, o conceito em si de estás ali com aquelas pessoas é que tu vais passar um dia diferente, não é? Sim, precisamente. Ou seja, tu vais para um dia, é quase como se tu saísses com a tua família e fosses piquenicar e entretanto apanhas uma família maior. A caminhada muitas vezes também serve para isso, ou seja, para a mulher ou o marido ou os filhos que vão com os pais, portanto, enquanto os pais ou o marido ou a mulher vai correr, o restante da família vai fazer a caminhada e temos inúmeros casos desses. Para que, como tu dizes, possam usufruir do dia, neste caso é no sábado, possam usufruir do dia de fim de semana em família e não vá só o membro da família que corre à prova e que depois se afasta da família durante esse dia e depois é um dia a menos tem para partilhar momentos. Sim. E nesse sentido aí, agora entretanto perdi aqui um bocadinho o fio à meada, mas estavas a falar aqui da parte das famílias, da parte do convívio, era muito por aí que estávamos a ir, ou seja, tirando isso, na prática, para a parte da competitividade normal, ou seja, os atletas, existe aqui alguma ligação também à TRP este ano? Sei que houve anos em que já tivemos. É assim, o circuito vai fazer parte do circuito longo da ADAC. Da ADAC, da ok. ADAC, da Associação de Atletismo de Coimbra, da Cidade de Atletismo de Coimbra. É uma das 5 provas que fazem parte do circuito, creio que são só 5 este ano, porque realmente cada vez há menos gente interessada em fazer provas longas, curiosamente. Achas que isso terá a ver com o imediatismo que agora se vive? Porque entretanto tu crias a ideia nas redes sociais que hoje em dia qualquer pessoa que comece ao fim de uma semana já te consegue estar a correr uma maratona, por assim dizer. A maratona agora é o equivalente aos 10 km. Acho que houve uma altura em que realmente as pessoas queriam rapidamente atingir distâncias grandes. Começavam a correr e no segundo ano já faziam 30 km e no terceiro ano já faziam ultras maratonas e depois no terceiro ano já faziam endurances, que são provas com 3 dígitos, se preciso. Ainda há quem o faça e ainda há muita gente. Eu pessoalmente gosto mais de fazer provas com mais de 50 km ou mais de 100, porque lá está, o espírito é diferente, o chip é diferente, vais no outro registro, não vais preocupado de ir com a faca nos dentes. Se for preciso ter que esperar, por exemplo, na última prova que fiz aqui do Cicó, dos 111 km, eu tive de parar no abastecimento quase meia hora, porque tinha caído, estava cheio de lama, tive quase que ir tomar banho, despino, descansei, voltei-me a vestir, comi, troquei, ou seja, não tive propriamente, como a gente vê nos pitstops, a pôr as coisas e arrancamos e quase que demoramos ali 30 segundos no abastecimento. Mas também sou eu, claro. E não vou para competir, quer dizer, vou para competir com qualquer pessoa, mas vou usufruir, portanto vou para acabar a prova. Agora, mas dizia eu que cada vez mais eu noto que os atletas procuram provas mais curtas e vê-se isso na própria Treino das Campeadas. Nós no primeiro ano só tínhamos 2 distâncias, os 30, na altura era 25 e 15, depois entretanto houve umas mudanças na World Athletics e passaram os 3 longos a terem mais de 30 km e portanto passámos para 31. Para poderem ser considerados longos? Sim, para poderem ser considerados longos. Aliás, é considerado trailer, porque menos do que isso é sprint. Por estranho que pareça, uma prova até 30 km é sprint. Não sei muito bem que sprint é esse, mas isso é outra questão da tipo de discussão. Dava pano para mangas, estou a perceber. Por isso fazemos agora uma prova com 31 km e outra com 16, 17 km e fazemos a tal para quem está a iniciar com 10. A prova que tem mais número de participantes ao longo dos anos tem sido realmente a prova do meio, a prova dos 15, 16 km. Mas no início, para teres uma ideia, na primeira e na segunda edição, que não tivemos sequer as provas dos 10 km, só fazíamos as 2 distâncias maiores. Aliás, nas 2 ou 3 primeiras edições.
Portanto, não, nas 2 primeiras edições. Já tivemos as últimas 2, já foi com 10 km. Mas dizia-te eu que as 2 primeiras edições, sem os 10 km, nós tínhamos. Chegámos a ter na prova dos 31 km quase 200 participantes. O ano passado tivemos 130 só. Portanto, o número de participantes na prova mais longa tem vindo a diminuir. O que para nós até acaba por ser um bocado ingrato, porque nós, vou-te fazer aqui um esquema rápido, Sim. Os 10, 16 primeiros quilómetros são percorridos por cerca de 450 ou 500 atletas, e nós temos o cuidado de preparar isso, mas depois temos mais 16 km quase, temos que preparar, depois ir um pouco mais 100 atletas fazerem-nos. Ou seja, e temos que ter, se calhar, o mesmo número de pessoas distribuídas nos 16 km. Estou a perceber. Ou seja, para as organizações cada vez é menos atrativo organizar provas longas. Não só porque o trabalho que dão, porque temos de ter mais meios, mais logística, mais pessoas, mais alimentos, mais tudo, mais tempo de preparar a prova, porque temos de limpar mais percursos, mais trilhos, mais caminhos. Não deixa de ser curioso. Eu acho que isso também tem a ver muito com a idade, porque tu focaste em um ponto que, no caso, eu em mim também noto, que a mim o que me cativa mais são as distâncias mais longas. Ainda não cheguei aos 3 dígitos, um dia lá chegarei, mas é isso que me cativa, porque tem a ver aqui com... Eu acho que o desafio é diferente, mas eu também acho que não corresponde à maior parte das pessoas da minha idade, ou seja, que ainda nem sequer 40 anos têm, portanto... Tu hoje ligas muito mais ao lado do imediato, a seguir vais publicar isto numa rede social e pá, ele já faz isto e agora começou a correr, e se calhar para as provas é também uma forma de capitalizares mais e agora entra aqui um caminho um bocadinho diferente, digamos assim. Eu acho, é aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, eu penso que houve uma altura em que havia mais gente a participar nas provas longas. E nós fomos obrigados a criar até a distância ainda mais curta, precisamente porque reparámos que, primeiro porque, enfim, a gente também tem que seguir aquilo que as pessoas querem, não vale a pena estar a fazer provas por espetaculares que sejam que ninguém participa. Sim, sem dúvida. E portanto temos que ir à procura daquilo que as pessoas querem. E o ano passado, por exemplo, já tivemos mais participantes nas provas dos 10 km do que na prova dos 31. Com todo o peso... psicológico, quanto mais não seja para cima da organização, de género, estamos aqui para parar tanta coisa e depois só uma porcentagem mesmo diminuta ali, muito pequeníssima dos atletas vão fazer vão usufruir e mais, porque normalmente as distâncias longas têm os sítios normalmente mais espetaculares para visitar, porque se afastam mais dos locais mais próximos, sim. Portanto conseguimos ir a sítios ainda mais espetaculares. Temos tentado também reverter essa situação e creio que o ano passado já o conseguimos. Vamos a sítios espetaculares, passamos a Senhora do Círculo. Portanto, para quem não sabe, o Senhor do Círculo é o ponto mais alto do Concelho de Condeixa, portanto, e tem uma vista, vê-se o mar e vê-se a Serra da Estrela em dias limpos. Aquilo é incrível, sim. Mas os próprios caminheiros vão lá ou aí não, já não? Os caminheiros já não, porque achámos que era demasiado. Sim, portanto, é um bocadinho elevado, sim. Eles começam, até porque eles vão percorrer o trilho das buracas. Portanto, o trilho das buracas na sua extensão completa. Buracas de Casmil, que são muito conhecidas. Sim, e estamos a falar não só naquela parte mais conhecida que está ali na fronteira entre Condeixa e Soura, mas depois na parte que vai para o concelho de Soura, mais para Poente, em que estamos a falar de um percurso com cerca de quase 5 km só de trilho de... Se calhar 5 km é um bocado exagerado, mas para uns 4 km só no trilho das buracas. O que só por si é espetacular. Parece que nós quando entramos lá dentro... Parece que estamos noutro país até, portanto é uma paisagem completamente diferente e... Portanto, calculo que estejas a falar na virada à direita, em vez de ir em frente. Nós quando chegamos, se vieres do Casmil e chegas às buracas, tu até já vens a fazer uma parte das buracas, porque já vens do lado esquerdo, quando chegas às buracas já vens do lado esquerdo, mas depois cortas à direita e fazes todo esse vale até Tapeus, portanto acho que estamos a falar de um percurso bastante comprido. E depois aí sim começas a subir depois para a Serra do Seu Circo. A meio da subida, os caminheiros depois cortam para a direita e vão direto ao Casmil. Então, e as provas é que seguem para nesse sentido, para tranquilizarmos aqui os eventuais sedentários e alguns obesos que nos possam estar a ouvir e a ver e a achar que se lhes dá um fanico lá, morrem-nos lá nos trilhos. Temos bombeiros, portanto conseguimos garantir assistência técnica e médica. Os bombeiros não estão... em todos os metros, mas temos sempre lá duas equipas de bombeiros, portanto uma na meta e outra que se desloca mais na meta para poder se deslocar para qualquer sítio onde possa ser chamada, e temos normalmente nos sítios que nós achamos que as pessoas possam cair ou possam, enfim, depois é analisado no próprio dia enfim,
e pelo histórico. Felizmente não temos tido grandes... tivemos uma queda, creio eu, o ano passado, há 2 anos. Ok. Que a pessoa por precaução foi ao hospital, mas nada de grave. Mas isso é como eu digo, uma queda, Claro. a gente pode cair a andar na estrada. Andar na estrada, Passeio e tropeçamos e caímos. Mas pronto. Agora indo já para a parte final, portanto já estamos a concluir isto, pedia-te que mostrasses estas 3 camisolas. Pronto, isto que são trouxeste. 3 exemplos de camisolas. 3 exemplos de camisolas que tivemos Posso ao ajudar longo dos também. anos. Sim. Esta é de 2023. Ok. Isto é o símbolo do Trail da Escarpeada. Isto é um dos nossos patrocinadores, aqui em Mijuno. Esta foi, creio eu, de 2022. Portanto, são as últimas 3 edições. Nessa penso que foi a primeira que eu participei a correr, mas eu acho que foi na primeira ou na segunda, já não sei. E esta para mim é mais do ano bonita. passado. É do ano passado, já tivemos 2 patrocínios. Lá está, os patrocinadores também, por muito que queiram ajudar, às vezes não conseguem acompanhar. É lindíssima, eu acho. E elas têm uma particularidade, normalmente é também um dos nossos... O tecido tentamos oferecer material que seja... Que é oferecido neste caso. Aos caminheiros é oferecido. Aos atletas das provas competitivas optámos por deixar de oferecer. Porquê? Ok. Porque quem corre, normalmente corre com as suas camisolas. Sim. Ou dos clubes, ou uma camisola com que se sinta bem a correr, porque hoje em dia uma camisola de prova pode custar 35, 50 euros ou mais. Sim. Portanto, ou mais. Ou mais. Bem mais, bem mais até. Sim. Mas as equipas já têm as suas próprias camisolas, os atletas já gostam de correr com as camisolas das suas equipas. E o que nós reparamos é que, e acontece comigo, sou honesto, Sim, quando me comigo dão também. uma camisola numa prova, normalmente ou vai para a caixa e eu posso utilizar uma vez, se calhar, Sim. mas o mais certo é que depois não volto a utilizar aquilo e se calhar nunca a chego a vestir. Portanto, e nós, até por uma questão para prevenir o desperdício, e eu creio que também que temos que ter esse tipo de preocupações, Sim. sei lá, esta camisola fica-nos à volta de 5 euros cada uma. E nós pedimos 2 euros aos atletas, portanto é uma forma, ou seja, nós acabamos por oferecer a camisola, grande parte do valor da camisola aos Sim, atletas, mas há uma quem quiser a contribuição. camisola tem que demonstrar interesse para ter a camisola e pedimos Ok. 2 euros, portanto é um valor simbólico, só para dizer que eu quero a camisola e quero a ter, Sim. e não, olha, está aqui uma camisola, vai para o monte e que não a vou usar mais e estamos a gerar desperdício. No caso dos caminhões, já não é assim, não é? Os casos caminheiros que normalmente gostam de ir na própria caminhada Sim. para a camisola da Claro. prova e lá está, como não têm nenhuma equipa, normalmente utilizam-nas para ir fazendo as suas caminhadas e portanto, o que temos, e os caminheiros eu creio que aos atletas das provas competitivas não oferecemos isto, mas oferecemos, por exemplo, outras coisas. Temos oferecido, por exemplo, já oferecemos nos últimos 2 anos oferecemos meias Ok, da prova. sim, aqueles meios são espetaculares. E portanto até são valores muito semelhantes Sim. aos da camisola e portanto agora lá está, também temos essa preocupação de, em termos ambientais, não estar sei lá, tentamos que as fitas são reutilizáveis, todas as fitas que colocamos, estamos a falar de cerca de 4.000 fitas que colocamos na prova e todas elas são recuperadas, os vassouras vão recolhendo as fitas e portanto ao fim do dia são todas arrumadas, são tiradas os elásticos, são Para quem não sabe, as vassouras são os elementos que vão fechar a prova, digamos assim, ali à espera que os atletas passem todos. Os vassouras são quem vai fechar a prova, Ok, portanto ele não ultrapassa o último atleta, Ok. quem vai em último lugar. Não é como na estrada que tens às vezes aquela ambulância que vai ali devagarinho. Exatamente. Não dá, nos treinos não dá. Aqui nas treinos não dá, tem que ser atleta, até para que a organização saiba Sim. que os atletas já terminaram o seu percurso. Normalmente temos 3 vassouras para um ir a acompanhar o último atleta Ok. e os outros 2 vão apanhando as fitas e vão chegando ao final e vão deixando as fitas nos abastecimentos para que também até em termos visuais da serra, depois as fitas não fiquem lá depois muito tempo, que depois é desagradável à vista. Ok. Penúltima pergunta, Carlos. Onde é que as pessoas se podem inscrever e até quando? As pessoas podem se inscrever na plataforma de inscrições do Mundo da Corrida. Agora de cor não sei exatamente, mas podem também seguir a página da Facebook da equipa da RCD Venda da Luísa. Qual é a página? Desculpa porque eu interrompi-te. É a página da equipa Trail da RCD Venda da Luísa. Portanto, a página é mesmo a RCD Venda da Luísa Trail e não pesquisa, É fácil de encontrar. No Facebook e no Instagram. Instagram, ok. E tem lá, com regularidade vamos publicando, obviamente quando se aproximam datas de fins de prazo de inscrições, aceleramos um bocadinho, aumentamos o número de publicações a alertar para o fim dos prazos. Nos outros períodos vamos periodicamente alertando que as inscrições estão abertas e que estão a decorrer neste
Neste momento estamos a cerca de 10 semanas de inscrição do final. Isto vai ser publicado quando? Isto vai sair a 1 de outubro. A 1 de outubro, portanto, nessa altura faltarão cerca de um mês e 7 semanas para a prova acontecer. Né? Diria que há umas semanas atrás tínhamos já cerca de 30 quase por cento das inscrições feitas, portanto, com menos de 3 semanas de inscrições abertas. Já vai com bom andamento. Já temos quase 200 participantes inscritos. Portanto, inscrevam-se rapidamente para não deixarem acabar as inscrições, que felizmente, excetuando o segundo ano, tivemos que encerrar sempre as inscrições por limite de inscritos. Nunca chegou ao final do prazo das inscrições. Felizmente tem acontecido isso. Infelizmente não podemos ter mais de 600 pessoas no Casmil. Casmil é uma aldeia pequena, que não tem muitas estradas, não tem muitos sítios para onde estacionar, e também não queremos prejudicar as pessoas que vivem no Casmil, que têm um sábado de trabalho, se calhar normal para elas no Casmil, e também não queremos que, para além do próprio transtorno, que já é terem lá 600 pessoas, ou 700 ou 800, comparando os ajudantes e quem vai acompanhar e que não participa, tentamos minimizar ao máximo o impacto que a prova tenha nos habitantes da aldeia do Casmil, e por isso mesmo não ultrapassamos os 600 inscritos, é ponto assente, e felizmente temos conseguido preencher essas 600 vagas sempre antes do último dia de inscrições. Última pergunta. O que é que torna o Trail da Escarpeada indispensável em 2025? Se querem fazer o melhor trail da Zona Centro, não podem faltar ao Trail da Escarpeada. Fasquilado. Gosto. Pronto, com esta mensagem do Carlos isto fica difícil de refutar, e aproveito também esta deixa para dizer que este é o último episódio desta temporada. Haverá mais a partir de janeiro, dia 1 de janeiro de 2026, que já estão a ser preparados. Até lá vamos publicando e republicando novos episódios já existentes, com o intuito sempre de vos ajudar a tirar o rabo do sofá. É esse o ponto principal deste projeto, e foi isso também que falámos aqui hoje. Uma prova que não é feita exclusivamente a pensar em quem está a começar, mas que também se destina, sobretudo, a quem quer de facto um dia diferente e correr, estar com uma equipa que organiza, estar com pessoas que estão ali no terreno e que já conhecem da poda, por assim dizer, é de facto a melhor forma possível de começar. Da minha parte, o que peço é exatamente o que pedi antes, que subscrevas o canal. Isto não te custa nada, não te traz qualquer tipo de prejuízo, digamos assim, tens simplesmente carregar num botão e partilhá-lo. Haverá sempre um primo teu, um amigo, um filho, alguém que precisa de facto sair do sofá, tal como eu precisei há 9 anos. Portanto, se puderes partilhar a mensagem, eu fico-te grato. Diz-me nos comentários se te vais inscrever, que é para eu depois também dizer ao Carlos, já agora. Fica a contar contigo, já sabes, subscreve o canal, corre por ti e tira o rabo do sofá. Esta foi mais uma entrevista daquelas que deixam marcas. Marcas de quem abandona o sofá e sai para correr. Se também acharam, partilhem, subscrevam, comentem e no fundo façam sugestões para joaocarlosilva88@gmail.com. Fica à vossa espera, um grande abraço, até à próxima, pessoal.